A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Assim como aqueles fariseus, foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João Batista jejuavam e os dos fariseus também, e os discípulos de Jesus não jejuam. Isso há quase 2000 anos. Nós também perguntamos: por que uma pessoa deve fazer jejum? O jejum traz algum benefício? O que é que significa jejuar? Nós temos na cabeça talvez uma ideia: ficar sem comer. Ou então, como a igreja sugere, uma refeição simples de manhã, um almoço também simples e um jantar. Esse seria um jejum para o católico. Inclusive, o mandamento da igreja ainda continua: jejuar 2 vezes por ano, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Quarta-feira de cinzas porque vai iniciar a quaresma, 40 dias de preparação para a Páscoa. Então essa sugestão de você também se penitenciar, porque o jejum na cabeça dos fariseus era provavelmente para agradar a Deus, e também com isso você ficaria com crédito diante de Deus. Mas esse questionamento Jesus fez sobre o jejum, em torno do jejum. E Jesus é quem vai dizer para nós o significado do jejum, não sou eu. O que é que Jesus diz? Que o mais importante do que você renunciar a alguma coisa material, deixar de comer doce, beber, renunciar também às bebidas alcoólicas, ou então não passar um dia só com pão e água. Isso aí é uma coisa, mas o mais importante é você estar com Jesus, porque Jesus é o primeiro a propagar a palavra. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e agora ele está falando, ele está pregando na história da humanidade, e ele é o noivo da humanidade. Ele é quem dá sentido a toda a nossa vida. Então, o tempo que Jesus está é um tempo de alegria, é um tempo
da gente se confraternizar. Nada de pessimismo, nem de se incomodar, nem de aborrecer o outro. Pois bem, Jesus quer mostrar que o verdadeiro jejum é aquele que está na Bíblia, é aquele que fala o profeta Isaías, que a verdadeira religião, o verdadeiro jejum é você alimentar o que está faminto, é você vestir o que está nu, é você acomodar, acolher aquele que está abandonado, é você ensinar, é conscientizar, alfabetizar, levar a mensagem ao outro que está na ignorância, que não ouve falar de nada daquilo que nós precisamos para o nosso compromisso com um Deus que salva, que liberta. Então esse aqui é o verdadeiro jejum. Mas Jesus também não descartou, não. Ele disse que haverá dias de tristeza. E qual é o dia de tristeza? No caso de Jesus é a sua paixão, é o seu sofrimento. Por isso que a quaresma se inicia com o jejum. Que nós vamos meditar a paixão de Jesus. Ele vai ser preso, vai ser condenado, vai ser pregado na cruz, vai morrer por nós. Então temos que ter uma consciência aí. E Jesus é essa presença de Deus entre nós. E é um Deus que sofre na carne humana, porque se encarnou, assumiu a nossa realidade para se identificar com o sofrimento do povo. Mas vai chegar a Páscoa devolve a esperança. E é necessário, porém, que haja uma mudança de mentalidade, para a gente aceitar a Jesus como o vinho novo. E para isso é preciso vasilhas novas. As vasilhas somos nós. Então, como é que nós estamos acolhendo Jesus? Será que nós estamos ainda com os mesmos pensamentos do passado, anacrônicos e ultrapassados também? Será que nós não temos uma visão nova? Será que nós ficamos marcando passo no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, aderindo aos mesmos maus costumes? Será que a gente não pode pensar em algo que venha trazer alegria, felicidade, bem-estar? Portanto, a nossa conversão é importante. Jesus mostra para nós uma espiritualidade. Ele não ensina aos seus discípulos apenas o jejum, mas ele chega a dizer que com a sua chegada o jejum não poderia ter o mesmo sentido de antes. É diferente com Jesus. Não é só para agradar a Deus, não é só para fazer porque tem que fazer. É com a outra mentalidade, é pensando no próximo, tem que ajudar a viver em cada dia o ensinamento de Cristo. Nós temos que nos firmar mais, nos abençoar, nos inspirar mais naquilo que a igreja tem como missão aqui na terra. E esse jejum que nós fazemos não é somente aquela prática de obedecer ao mandamento, mas é uma constante no dia a dia. É o revisar, é saber se nós estamos de fato nos acomodando no estilo de Jesus, que veio buscar e salvar o que estava perdido. E agora rezemos dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 2, do versículo 18 a 22. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.